Levante bem alto suas mãos e diga assim: Pai. Diga: Pai, eu quero transbordar. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, porque só assim eu irei obedecer ao Senhor. Irei disponibilizar a minha vida inteiramente para o Senhor, para a Tua obra. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Mais forte esse aplauso a Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tome seu assento. Por favor, abra sua Bíblia em Atos. Oh, Senhor Jesus. Todos acharam? Se puder ligar um pouquinho a luz para o pessoal realizar a leitura, por favor. Tá dando para enxergar aí, irmãos? Tá? Precisa acender a luz? É essa? Tá bom aí? Tá de bom aí? Melhorou? Daqui a pouco. Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Todos acharam? Todos acharam? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Presta atenção agora. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Diga: na igreja tem, diga, mestres, profetas. Atos capítulo 13, por favor, preste bem atenção. Teve um episódio na igreja muito contundente de consolidação na igreja primitiva, que a palavra diz que os apóstolos, o colegiado apostólico separou Barnabé, preste bem atenção, olha para mim por favor, para cuidar da igreja em Antioquia. E Barnabé, quando chega nessa igreja, ele percebe que a igreja estava consolidada, a igreja estava solidificada no Senhor. Por favor, olha para cá. E ele pede os irmãos para esperar a Lívia. E ele volta
vai para a cidade de Paulo. Paulo estava na sua casa, porque até então tinha sido rejeitado pelo colegiado apostólico. E diz a palavra que Barnabé leva Paulo para auxiliar na liderança da igreja em Antioquia. E a gente percebe que de fato algo fluiu, foi algo poderoso. A mão de Deus era na vida de Barnabé, a mão de Deus era na vida de Paulo. Mas também tinha um camarada lá chamado Simeão. E a Bíblia diz que lá tinha mestres e profetas. Mestres, aqueles que tinham um conhecimento profundo das Escrituras, e tinha aquelas pessoas que eram utilizados de forma muito contundente na profecia. Nós pensamos que aqui, profetas aqui, é algo restrito àquele que profetiza, ou seja, que fala algo em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Não. Esses profetas que a Bíblia está falando aqui eram aqueles que tinham também um nível profundo nas Escrituras, liberavam a palavra profética, a palavra de profecia. Quem está entendendo? Ou seja, a igreja era uma igreja muito forte, porque não era apenas Barnabé, não era apenas Paulo, não era apenas Simeão. A Bíblia aqui está falando e dá rapidamente um relatório e fala alguns nomes, mas tinha outros. E o que eu acho interessante, irmãos? Eu acho interessante a multiforme graça de Deus. Pessoas que eram usadas por Deus de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Então, olha que privilégio daquela igreja. Sim ou não? Sim ou não? A igreja, ela não era pastoreada por nenhum apóstolo. Pedro não pastoreava aquela igreja, nenhum outro apóstolo. Quem está entendendo? Paulo aqui estava ainda iniciando, passando um processo, e estava se consolidando no seu ministério. Ele agora sim era um apóstolo, mas não era aquele apóstolo, vamos dizer assim, da primeira geração apostólica. Quem está entendendo? E a gente percebe que como a igreja ela crescia, como a igreja ela servia ao Senhor. E o verso 2 eu quero chamar a sua atenção. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? Agora perceba, a palavra fala no plural. E servindo eles ao Senhor. Aqui não está restringindo-se em Lúcio, em Manaém, em Saulo, em Barnabé, em Simeão. Não, a igreja servia ao Senhor de forma muito intensa, irmãos. Eles jejuavam muito mais do que aquilo que nós jejuamos hoje. Sim ou não? A vida desses homens era uma vida pautada no jejum e na oração. Eles levavam a sério jejum e oração. Não que nós não levamos a sério. Vamos, para ficar um pouco elegante, nós não jejuamos e nem oramos como eles. Mas o jejum e oração fazia parte, era algo da rotina, era algo do hábito, entende? Não tinha como, Jefferson, tirar o jejum e a oração da vida desses homens. A vida desses homens era pautada no jejum e na oração. E aí a palavra diz o seguinte: e eles servindo ao Senhor, e nesse processo de jejum e oração, o Espírito Santo falou. Diga, o Espírito Santo falou. Irmãos, às vezes nós não conseguimos escutar mais o Espírito Santo como essas pessoas escutavam, por um simples fato. É que nós estamos vivendo uma vida rasa, uma vida, perdoe-me falar assim, deixa eu colocar a palavra correta aqui para não... Me ajude. Vou usar essa palavra. Nós estamos vivendo uma vida natural e queremos ouvir o Espírito Santo. Olha o estilo de vida dessa rapaziada. Eles servindo ao Senhor e o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Vamos lá, olha aqui para mim.
Quem foram as duas pessoas que o Espírito Santo mandou separar? Então logo, olha para mim por favor, você consegue compreender que não foi por meio de Barnabé e por meio de Paulo que o Espírito Santo falou. Concorda comigo? Imagina, eu estou aqui, olha, o Espírito Santo está dizendo que é para separar o bispo Robson agora. Tem muita coerência isso? Então a gente percebe o seguinte, irmãos, que o Espírito Santo falava por meio de outros que ali estavam. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas eu quero que você compreenda qual foi o cenário pelo qual o Espírito Santo falou. Verso 2, parte A. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Josias. Olha para mim. Quem aqui gostaria de fato de escutar a voz do Espírito Santo de uma forma mais clara? Primeiro princípio, você tem que ser encontrado servindo ao Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Você precisa ser achado servindo ao Senhor, se envolvendo com o Senhor, se envolvendo com aquilo que diz respeito ao Senhor. Nós estamos em uma distração tremenda, irmãos, diante de tantas realidades. E queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos que o Espírito Santo fale conosco como Ele fala com outras pessoas. A questão não é se Ele fala ou se Ele não fala, Ele continua falando. A questão é que estamos tão distraídos que não conseguimos entender. Mas aquele que está envolvido com a obra de Deus, com o reino de Deus, está em um ponto de sensibilidade que consegue discernir que é o Espírito Santo falando com ele. Não é o Espírito Santo que deixou de falar, somos nós que deixamos de escutá-lo. Por quê? Porque ele não nos encontra mais nessa dimensão. Ele não nos encontra mais nessa dimensão de serviço. E servindo eles ao Senhor. E servindo eles a quem? A quem? Ao Senhor. E jejuando. Olha, quando nós estamos nessa dimensão espiritual, queridos, nós compreendemos que o jejum faz parte. O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para matar a nossa carne. Aonde quando você entra em um processo de jejum, você se torna alguém mais sensível, você passa de fato a discernir mais a palavra. Não vai precisar talvez alguém abrir a boca e falar para você, assim diz o Senhor. Mas à medida que, possa ser que isso aconteça, não estou desprezando essa realidade, mas o Senhor vai falar conosco de uma forma natural. Por quê? Porque nós somos espirituais. E quando abrirmos a Bíblia, a palavra, e ali colocarmos os nossos olhos, nós iremos sim ouvir o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai apontar o caminho para mim e para você. Então o problema não está no Senhor, o problema não está na comunicação de Deus, o problema não está em relação a Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Somos nós que não conseguimos ficar mais em quietude diante dele. Perceba que até o momento, irmãos, que nós declaramos e falamos assim, não, esse momento é para Deus, eu vou me dedicar aqui. A gente não consegue ficar 30 minutos a sós com Deus, tem que ser Deus e terceiros. Tem que ser Deus e a distração do celular. Tem que ser Deus e uma situação que está acontecendo. Nós precisamos aprender a servir ao Senhor. E esse servir, irmãos, aponta para um caminho de renúncia. Porque aquela pessoa que está em um propósito de jejum, ela está renunciando à sua própria vida, à sua carne. Eu estava hoje brincando com o Billy, estava almoçando com o Billy, e eu olhei para ele e falei assim, cara, comer é bom demais. Ele, demais. Comer é bom, quem que não gosta de comer, irmãos? Comer é bom ou não é? É bom, muito bom. Comer é bom demais. E aí quando nós estamos envolvidos no serviço, nós começamos a entender a dimensão que nós estamos.
E aí nós não iremos abrir um jejum, porque para mudar Deus, para convencer Deus, não. Nós iremos abrir um jejum porque nós percebemos que a nossa carne está viva demais. E como queremos ouvir a voz de Deus se a nossa carne sempre toma a dianteira? Como queremos servir a Deus de todo o nosso coração se a nossa alma, ela sempre sobressai e ela impede a gente de ouvir o Espírito Santo? Aí a palavra diz, servindo Ele, irmãos, servindo eles ao Senhor. O Espírito Santo falou. Diga, no serviço. Diga, fazendo para Deus. Aí nós nos envolvemos e até servimos muito a nós mesmos. E aqui eu quero que você compreenda, queridos, o que significa servir a Deus. Amém, amados? Servir a Deus não está atrelado apenas em participarmos de um culto. Quem está entendendo? Isso faz parte, mas não é a totalidade. Você serve a Deus em qualquer ambiente, porque você é a igreja de Deus. O Espírito de Deus está em você. Olha para mim, por favor. Não precisa levantar a mão, mas deixa o Espírito Santo falar com você e trazer à memória essas verdades. Vamos lá. Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, tá? O Espírito Santo falou, você estava em um lugar e o Espírito Santo falou para você compartilhar o amor de Cristo com uma pessoa e você não compartilhou. Não precisa levantar a mão. Você pensou que era coisa da sua cabeça. Quem está entendendo? Quantos aqui o Espírito Santo tem chamado para um momento mais íntimo? O Espírito Santo tem tentado se revelar, mas se encontra em distração. Eles fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor. E aqui, irmãos, literalmente, preste bem atenção. Perceba como é que o texto começa, por favor. Parte A do capítulo 13. Havia na igreja o quê? Atos 13, irmãos, parte A. Havia na igreja de Antioquia o quê? E havia aonde? Havia o quê? Então, esses homens estavam servindo, esses homens estavam doando a sua vida pela igreja. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Deus olha para aquela igreja e percebe a saúde espiritual daquela igreja. E, por favor, não me censure não que eu vou falar. Tipo assim, essa igreja, ela precisa ser ampliada. Eu vou agora realizar uma extensão. Eu vou agora alcançar outros lugares. Aí vem o Espírito Santo e fala, mas para esta obra eu separo quem? Barnabé e Paulo. Agora olha que coisa linda e que Deus organizado, Cláudio. Deus não tira os dois e deixa a igreja em um déficit espiritual. Quem está entendendo? Não. Deus tira os dois, separa para uma obra específica, mas a igreja permanece vigorosa. Quem está entendendo, irmãos? E aqui eu percebo claramente, irmãos, que é Deus fazendo, não é a vontade de Paulo e nem de Barnabé. Quem está entendendo? Aqui nós olhamos claramente e percebemos que não é o impulso, não é o desejo, não é um sonho apenas de um homem, não deveria nem colocar assim, apenas de um homem. Não é um sonho humano, mas sim um desejo exclusivo do coração de Deus. E aqui eu aprendo algo lindo, irmãos. Aqui não está falando quantos anos Paulo e Barnabé passaram na igreja de Antioquia, mas foi muito tempo. E percebe, irmãos, ou seja, olha para mim, o trabalhar deles na igreja local equipou os dois para ser
lançado por Deus. Às vezes você está em uma situação, cuidando de uma célula, cuidando de um discípulo, cuidando de uma geração, e você pensa que isso, se não conseguimos dar conta de algo que Deus colocou nas nossas mãos, que parece ser pequeno, nunca estaremos preparados para Deus nos colocar diante de outras coisas. Promoção no reino de Deus é mais o quê? Trabalho. Aí a pergunta é, irmãos, quando o Senhor olha para mim e para você, o Senhor nos encontra servindo a Ele? Ou o Senhor nos encontra servindo sim aos nossos próprios interesses? Olha para mim. Se todo mundo servisse a Deus como você serve, o que seria da igreja local? Se todo mundo fosse aliançado com a igreja local como você é aliançado, o que seria da igreja local? Se todo mundo tivesse a mesma vontade de ganhar os perdidos, de compartilhar o evangelho com os perdidos, como você tem, como eu tenho, o que seria da igreja local? Olha para mim, por favor, queridos. Se todo mundo servisse a Jesus como você serve, o que seria da igreja local? Aqui eu olho e percebo Deus separando para algo, mas dentro da igreja local, Deus quer separar pessoas também para realizar situações ou para estar à frente da obra dele. Deus também deseja, ou não deseja? Porque às vezes nós pensamos que esse separar de Deus é apenas para enviar a gente para longe. Às vezes nós olhamos e pensamos que, não, Deus vai me soprar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo e Barnabé primeiro fez o dever de casa. Como nós temos a capacidade de sonharmos com coisas tão relevantes e não conseguimos compreender a relevância de outras coisas que estão pertinho da gente. Tem gente que pensa que a relevância é pregar para 10, 20 mil pessoas de uma vez só. É relevante, como pregarmos para uma pessoa também é relevante. Porque o mesmo Jesus que morreu por 10, por 1 milhão, é o mesmo Jesus que morreu por um só. Por isso que eu tenho algo dentro de mim. Pregarei hoje como se fosse a última vez. Não importa a quantidade de pessoas. O propósito é o sacrifício. O propósito pelo qual me impulsiona a pregar o Evangelho é uma compreensão que o Senhor me separou para pregar o Evangelho. Não foi o homem que me separou, não foi o homem que lhe separou, quem lhe separou foi Deus. E aqui nós precisamos entrar, irmãos, nessa revelação. Como nós queremos ouvir o Espírito Santo, se o Espírito Santo não nos alcança fazendo o serviço, aquilo que é o básico, irmãos. E aqui demonstra algo interessante, irmãos. Eles não foram tomados por uma ansiedade. Não. Chega, agora é minha vez, agora é minha hora. Quem separa é o Espírito Santo. Quem separa é quem? Agora vamos lá. Lá na frente você vê um problema entre Barnabé e Paulo? Existe um problema entre eles dois? Porque João desistiu, foi para um outro lugar. E lá na frente um vai para um caminho e o outro vai para uma outra. Aí nós olhamos e pensamos que é uma divisão. Não. Está vendo aí, bispo? O Espírito Santo errou. Porque se o Espírito Santo tivesse acertado, não iria acontecer essa situação. Não, irmãos. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quem lhe separou foi o Espírito Santo. Eu sei que às vezes você não consegue nem acreditar nisso. Não consegue acreditar por causa do cenário que você está vivendo. Não consegue acreditar pelo momento que você está vivendo. Deus, Ele não nos separa pelo momento que nós estamos vivendo. Ele nos separa pelo momento que Ele vai permitir que cada um de nós possamos viver.
Agora, por favor, existia um homem, aí mesmo, acompanha comigo. Verso 4, o que é que diz aí, por favor? Me ajude. Quem pode ler para mim? Atos 13, 4. Navegaram para Chipre. Na minha tradução diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Irmãos, quando você lê o verso 2, 3 e 4, parece que foi assim, ó, separou agora e agora mesmo enviou. Existe um fator chamado tempo. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. Davi foi ungido e separado por Deus para ser rei de Israel com quantos anos? Tinha uma média de quê? 17 anos, sim ou não? Quantos anos depois Davi assumiu o reinado? Passou um tempo? Aproximadamente 16 anos. Deus separou ele, Tati. Ele foi ungido. Deus usou a boca do profeta Samuel. Ungiu Davi. No outro dia ele já era rei, sim ou não? Sim. Mas ainda não estava no posto. Quando você entende o que Deus lhe chamou para fazer, você não vai esperar estar em nenhuma situação para ser. Você vai ser e vai esperar o tempo para Deus colocar você lá. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amados, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Jeremias, ele está diante de uma situação e o Senhor fala para ele: você foi separado. Aí, olha para mim, por favor. E as nações te consagrei por profeta. Mas naquele momento que Deus estava falando com ele, ele já era profeta? Ai, pescoço aqui. Sim ou não? Por favor, amados, olha para mim. Sim ou não? Se Deus está falando, eu te consagrei, te separei desde o ventre da tua mãe, ele já era ou não era? Sim ou não? Sim ou não? Jesus nasceu de Maria, sim ou não? Jesus com 17 anos era Jesus? Não, ele só era Jesus depois dos 30, que ele começou o ministério. Não, ele já era Jesus. Você já parou para pensar na juventude? Sim ou não? Na adolescência dele. Quando Jesus tinha 13 anos, 14 anos, nós percebemos um episódio que os seus pais vai para um determinado lugar e na volta, Jesus fica no meio de mestres, doutores ensinando, sim ou não? E os doutores ficaram o quê? Maravilhosos. Mas ele já tinha se revelado? Sim ou não? Terminou lá no casamento uma situação. Alguém falou assim, mestre, ele falou o quê? Não é chegado a minha. Até Jesus esperou a hora dele e nós não sabemos esperar a nossa. Aí você começa a pegar o quebra-cabeça. Fiel é o que vos chama, o qual também o... Irmãos, entre o seu chamado, o meu chamado e a iniciação dele, vamos dizer assim, existe um fator chamado tempo. E o tempo serve para nos amadurecer. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, às vezes, olha para mim. Você está envolvido com um monte de coisa do seu secular e não sei o quê, e Deus está lá, só dando corda para você. É ou não é? Aí chega um momento que ele fala assim, é agora. Aí você está cheio de sonhos, cheio de tantas coisas, e tanta... É agora. É para você. Isso aqui é quando Deus chama de forma específica, tá?
É assim, ó, para você é largar tudo, vai viver dependendo 100% de mim. No meu altar, fazendo a minha obra. Mas eu não tem nem mais, nem menos. Você foi porque você quis. Você deveria ir, mas com seu coração consolidado, que eu tenho um chamado para a tua vida. E aí, meu filho, quando chega o momento que o Espírito Santo fala, meu filho, ou você coopera, ou você coopera. Quem está entendendo, irmãos? Porque quando Deus separou Jonas para fazer algo, e ele desviou o foco daquilo pelo qual Deus chamou ele para fazer, Léo, Jonas sabe o que ele enfrentou, e nós até deduzimos o que ele enfrentou, porque quando nós lemos ali, nós não temos a profundidade de fato daquilo que ele passou. E aqui eu quero, nessa noite, falar sobre o seguinte tema: o Espírito Santo separa. O Espírito Santo separa. O Espírito Santo separa. Alguns sinais que Deus, ou que o Espírito Santo separou alguém. Primeiro, você é tomado por um sentimento que você não está entregando o seu melhor. Quando você é tomado por esse sentimento, você está ali, e volta e meia você percebe que eu poderia dar o meu melhor. Isso é um sinalizador que Deus lhe separou para algo. Você não está conformado. Você sabe que você poderia entregar o seu melhor. Irmãos, eu não quero ter uma vida inútil nessa terra. Eu não quero apenas passar por essa terra. Um dia eu irei morrer. Um dia eu irei passar como todos nós. Mas assim como nós lembramos e contamos experiências de homens que já foram. Quantos de nós falamos de John Wesley? Quantos de nós falamos de Moody? Quantos de nós falamos dos heróis da fé? Homens que tinham profissão, de um era encanador. E eu poderia aqui dar uma lista, mas eu vou lhe poupar. O que diferenciava esses homens dos homens de hoje? A sensibilidade. Wesley falou: Senhor, me dê 100 homens que temam ao Senhor como eu, que nós iremos colocar a terra de cabeça para baixo. Wesley saiu do fogo. A casa pegou fogo, tudo pegando fogo. E cadê ele? Cadê? E Deus tirou ele do fogo. Aí quando você olha para a sua história, você percebe que na sua história há um acúmulo de catástrofes, situações que acontecem. Tudo isso é Deus lhe preparando, porque tudo contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. É esse sentimento que toma o nosso coração. Mas quando você não consegue avaliar mais a sua vida e perceber que você não está entregando o seu melhor para Deus, não importa aonde, apenas está cumprindo uma rotina, você está distante do propósito. Você está distante daquilo que Deus tem para você. Irmãos, como diz essa canção que nós ministramos nesse instante, faz meu coração arder de novo. Nós precisamos, como igreja, compreendermos que temos sim uma cidadania.
Estamos aqui nessa terra, mas só passando por ela. Todos os dias vivendo apenas para resolver os nossos dramas e os nossos problemas. Olha para mim. Uma vida com propósito. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, irmãos. Isso sou eu, tá? Eu não creio que Deus tem algo pequeno para você. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem algo grande e poderoso para fazer por meio da tua vida. E você precisa começar. E aqui eu conheço a história de um homem, meu pastor, apóstolo Jorge Neiva, onde saía de Nordeste de Amaralina, irmãos. E ele realizava um culto para 12 pessoas. Dia de terça, dia de quinta. E quando acabava o culto, ele ia para o pátio da igreja e ficava: Senhor, eu glorifico ao Senhor por 12 pessoas que estão aqui, mas o Senhor me chamou para ganhar uma multidão para ti. E ele ficava em guerra, irmãos, em guerra interior, porque ele saía de Nordeste de Amaralina com a filha no colo, não tinha carro, e tinha momentos que a criança vomitava, ele já levava o saco, ele e a apóstola já levavam o saco, sabendo que Priscila poderia vomitar. É muito fácil contarmos a história de alguém que nós não conhecemos, de alguém distante, mas eu estou contando a história do meu pastor. Do meu pastor. Que eu já vi dezenas e dezenas de vezes chorando, falando: Senhor, dá-nos esse bairro. Senhor, queremos ganhar vidas para ti. Eu estou falando do meu pastor. De um homem que fez um concurso público, irmãos. Quem não quer fazer? Quem não quer passar em um concurso público? Trabalhando com um juiz, escrivão, plano de saúde, tudo. E depois de um tempo, o Senhor vem, o Espírito Santo vem e fala com ele: eu quero você 100% vivendo para mim. Mas olha que trabalho, irmão, difícil ele tinha. Ele pegava 1h da tarde e largava 5h30. E o Espírito Santo falando com ele. E o Espírito Santo falando com ele. E por meio de uma canção, o Senhor bradou e falou: você precisa entregar. E ele chega e pede a dispensa dele, pede no cartório lá, no fórum, e diz: eu irei me dedicar ao Senhor. Aí o juiz falou assim: Jorge, está atrapalhando a obra? Então você vai trabalhar, eu coloco para você trabalhar pela manhã, de 8 até meio-dia. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu estou contando a experiência dele, para você entender como o Espírito Santo faz. E a igreja não era o que é hoje, não pense você não. E aí ele entregou, fruto de uma convicção que o Espírito falara com ele. Hoje ninguém pode falar: o Senhor estava equivocado, porque é fácil largarmos algo na direção, ou para a gente caminhar na direção de Deus, quando a gente percebe que é tudo favorável. Homens que convivem conosco, mulheres que convivem conosco. Quem está entendendo? Cada um tem a sua história. E aqui, o que Deus tem muito ministrado é que, irmãos, Satanás não está trabalhando para tirar ninguém da igreja, não. Fique lá, só não se envolva. Pode ficar, pode ir no culto, mas não se envolva, não entregue a sua vida. E eu quero falar que isso é uma mentira de Satanás. É vida por vida,
E Ele morreu por nós, para nós que estamos vivos, possamos viver por Ele que morreu e ressuscitou. É vida por vida. O Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé. E aí você precisa olhar para dentro de você, meu Deus, isso que o bispo está falando, que realidade, o que é isso mesmo? Não é o Espírito Santo cobrando você, não é cobrança. Não é o Espírito Santo acusando você, ele não é acusador. Lhe convencendo. Lhe convencendo. Lhe convencendo. Irmãos, daqui a pouco a gente já está 31 de dezembro. O tempo não está correndo não, Jackson, está voando. Sim ou não? Um dia desse eu olhei uma foto eu com Samuel no colo. Samuel já está um homem, irmãos, praticamente batendo no meu ombro. E a pergunta é, nesses quase 12 anos, o que foi que eu fiz para o Senhor? Eu atentei para o chamado do Senhor para a minha vida? Eu dei valor à voz do Espírito Santo? Ou apenas escutei e fiz de conta? Falei, não, isso não é comigo não, deve ser com o outro, isso é para o outro. Quando você sente esse queimor dentro de você, isso não é para colocar você em opressão, em depressão. Isso é os céus falando comigo e com você. Eu conto com a tua vida. Eu conto com você. Por que não mencionar um dos maiores missionários, Josué Irion, onde ele disse, olha, eu irei dar a volta ao mundo pregando o Evangelho. E os seus amigos olharam para ele e falaram, tu, franzino desse jeito. E ele pegava cabo de vassoura, colocava no quintal da tua casa, da casa dele, colocava melancias. E falava que eram as pessoas, e ele pregava para as melancias. E o desafio é que quando ele fazia o apelo, Billy, ninguém se convertia. E ele falava, que melancia dura de coração. E ele já deu mais de 16 vezes a volta ao mundo pregando o Evangelho. Possa ser que as pessoas olhem para mim e para você e não dê nada. Possa ser que as pessoas olhem para mim e para você e não compreendam o que Deus tem para as nossas vidas. Você não pode duvidar daquilo que Deus tem para você. Você não pode duvidar daquilo que o Espírito Santo falou, tem falado com você. E a minha oração essa noite é, Senhor, toque-nos com a tua presença, que possamos de fato voltar a ter esse discernimento espiritual e a ouvir outra vez a voz do teu Espírito. E o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé. Por favor, verso 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul, presta atenção, Sérgio Paulo, que era homem inteligente, presta atenção. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunham-se a eles, Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Quem fazia isso? Diga, um demônio. Diga, na vida de um falso profeta. O procônsul querendo ouvir o Evangelho, irmãos. Aí você começa a entender o mistério de Deus. Você começa a compreender. Deus não chama uma pessoa e nem separa uma pessoa, irmãos, para ela ficar sem fazer nada. É para cumprir um
propósito. Lá estava um homem querendo ouvir, chama Paulo, chama Barnabé, mas tinha um falso profeta, alguém que mexia com magia, um tal de um mágico. Olha o verso 9, todavia Saulo, oh meu Deus, também chamado Paulo, olha para a sua Bíblia, o que diz aí? Cheio de que, igreja? Diga, cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Presta atenção, 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando de um lado, procurava com quem segurasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo debaixo de um engano? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes um familiar meu, seu, o que vai fazer a diferença, sabe o que é? Todos nós, e eu me incluo, eu sou o primeiro da lista. Todos nós, e eu estou aqui nessa lista, sermos cheios do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Irmãos, nós percebemos ou não percebemos de forma clara a ação do Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Você tem duas opções. Primeiro, manter a sua rotina que você já tem e continuar sendo quem você é. E tem a segunda opção: sair daqui em crise interior. Crise em que sentido, bispo? De fato, Deus me chamou para ser cheio do Espírito Santo. O que eu preciso deixar para ser cheio do Espírito Santo? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? E você começar a construir novos hábitos. Você começar a construir novos hábitos. Você começar a construir novos hábitos. E um dos hábitos que você precisa construir hoje, não agravando a todos, mas uma boa parte, a grande maioria, é: você precisa voltar a servir no reino de Deus. Não é servir quando dá e quando você quer. Não é servir quando você não está cansado, que hoje a vibe é essa, né? Não é assim? Não dá, eu estou cansado. Quando meu corpo estiver totalmente, aí eu me entrego, me dou. Para com isso, irmãos. Não vou para a igreja, não vou para a célula, não vou para o discipulado, não vou para o ensaio, não vou para o evangelismo, não vou evangelizar porque eu estou cansado. Mas a gente vai trabalhar cansado. Vai ou não vai? Não vai não. Falte 2 dias, 3 dias. Falte uma semana. Aí tem gente que pensa que esse evangelho que eu prego é um evangelho duro. Duro coisa nenhuma, é a realidade. Só estamos cansados para o serviço do Senhor, mas para as nossas coisas, as nossas prioridades, não tem cansaço certo. Eu tenho que ir porque tenho que pagar as minhas contas, né, bispo? Quem que vai pagar as minhas contas? Quem paga as tuas contas é Deus.
para de querer viver uma vida independente. Deus que lhe dá saúde, é Ele que abre a porta para mim e para você. Se não for o Senhor, ora, diga Israel. Só argumentos. Evangelho fraco. Vou colocar aqui na minha agenda, pode mudar, viu? Estou agendando com o Senhor isso aqui, tá? Mas a qualquer momento eu vou mudar. Pedro estava descansando. Deus deu uma revelação a um homem chamado Cornélio. E falou: faça isso, 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 Cornélio. Os homens foram lá visitar Pedro. Aí Deus também dá uma visão a Pedro. Todo mundo já conhece a história, não vou aqui narrar. Conhece ou não conhece? Pedro estava, irmãos, lembra que eu preguei aqui? Que Deus iria mudar a nossa agenda. Quem manda na minha, na sua agenda é Deus. Estava compartilhando com o Cláudio. Ontem eu fui realizar algo em uma igreja. Estou lá bem na minha, sentado. O pastor chega no meu ouvido e fala assim: ô bispão, que bom que tu está aqui, que tu veio. Oh, glória. O Senhor, irmãos, terminando o louvor. Vamos aqui, vamos aqui. Eu quero, varão. O Senhor que vai pregar. Ah, pregar? Pode me deixar que eu prego. Espírito Santo, não preparei nada, mas aquilo que o Senhor me dá na devocional, o que essa igreja precisa escutar? E ali nós pregamos o evangelho. Qualquer um que me coloque para pregar, sem me falar nada, 10.000 vezes eu prego, irmão, estou nem aí, minha vida é isso aqui. Mas assim, mas foi assim, desse jeito, o que tem? Normalmente é um convite, né? Tal dia, né, assim? Mas e aí? Eu ia falar que não? Eu me governo? Eu me governo? Não. Aí, um monte de gente, irmãos. Paulo poderia falar, mas Barnabé: Senhor, já estamos envolvidos com a igreja de Antioquia, é tanta coisa, discipulado, as células que tem que fazer, culto nos lares, culto no templo, é tanta coisa, tem que visitar um, visitar outro. Aí Deus coloca ele para ir a um ambiente, visitar, vai numa ilha, vai em outra, vai em um lugar, aí chega lá e encontra, irmãos, um nível de guerra espiritual, um mágico, um feiticeiro, e Deus usa a vida dele de forma poderosa. Deus não usa os capacitados, Deus usa quem está disponível. Tem muita gente capacitada fazendo nada, mas tem muita gente disponível fazendo para Deus e Deus capacitando. Um dia alguém me falou: dói quando o Senhor fala isso, é para doer, e para doer gerar mudança. Eu estou trabalhando primeiramente para ir para o céu, e eu quero levar o rebanho que Deus me confiou para o céu. Eu não quero chegar lá e ser reprovado por Deus. Você foi um pastor frouxo, um pastor medroso, falava o que o povo queria escutar, e não o que eu queria falar. Deus não vai falar isso para mim. Talvez ele fale assim: você falou e ainda colocou 2 pontos a mais, Robson. É isso aí, campeão. Que isso, irmãos? A gente faz um negocinho, está cansado. Não, irmãos. Meu irmão, queridos, quando você lê a Bíblia, os anjos desejavam a evangelização do mundo, os anjos. E agora, Senhor, vamos lá, agora a gente vai evangelizar. Não, o Senhor não vai confiar essa obra nobre para a gente. Não. É você, vai sozinho, é? Não falou nada, não. Já sei quem é. Gabriel está em todas, né, Gabriel? Gabriel, você que vai evangelizar tudo aí? Eu? Estou sabendo, não. Quem? O Senhor confiou a quem?
a Robson, a Carol, a Adriele, a fulano, a Jéssica, a Cláudio, a Tati, a fulana, a Anne, a todos nós que aqui estamos. Ele confiou essa obra, irmãos. Ele confiou essa obra. Olha para mim. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo lhe separou para algo. Você não pode ser alguém comum. Eu me recuso a entender isso. Eu me recuso, irmãos, a entender que Deus colocou você nessa terra. Ele chamou para o reino dele, irmãos, em amor, em amor. Livrou você da ira dele mesmo por meio de Jesus. Para você ser um cristão que vem à igreja. Todo mundo olhando para mim, por favor. Que vem à igreja. Aí casa, tem filhos, tem que trabalhar para sustentar filhos e ficar nessa rotina toda e não fazer nada para Deus. Eu me recuso a acreditar nisto. Eu me recuso, irmãos. Eu me recuso. Eu não sei quantas pessoas estão agora assistindo esse culto. Eu me recuso a acreditar que Deus lhe chamou para isso. Eu me recuso a acreditar que o seu cansaço é mais relevante do que aquilo que Deus tem para você. Eu me recuso a acreditar nisso. Faz outra vez, como na primeira vez. Que o nosso coração volte a queimar por Ele. O fogo da igreja está na dependência do Espírito, irmãos. Dependência do Espírito Santo. Estava lá, Atos, capítulo 4, 5, 6. Uma situação, tinha que socorrer as viúvas. Só as viúvas dos judeus estavam sendo socorridas, na linguagem deles. Não, vamos separar pessoas, diáconos para essa obra. Sabe qual era um dos critérios? Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Por favor, cuidado com a sua rotina. Cuidado com a sua rotina. Cuidado com essa rotina. Irmãos, que data é hoje? Dia 15? Dia 15? Quero profetizar aqui, irmãos. Até o dia 31, o Espírito Santo vai lhe dar experiências que você nunca mais vai se afastar dele. Você vai estar dirigindo o seu carro e a glória de Deus vai invadir aquele ambiente que você vai ser obrigado a colocar teu carro em um acostamento, em um ambiente em segurança, e você vai soluçar, porque o Espírito Santo vai gerar algo novo em você. Vai ter momentos que você vai estar no meio da multidão e o Espírito Santo vai falar assim, ó, venha agora, eu quero falar com você. E você vai sair da multidão que você está, na amizade, comemorando isso ou aquilo, e o Espírito Santo vai lhe conduzir para você estar a sós com Ele. Irmãos, como compreender? Primeiro, é você compreender e ter esse sentimento, não estou entregando o meu melhor. Amados, eu já escutei muitas experiências, e uma das que impactou a minha vida, preste bem atenção, foi de um pastor. O pastor estava enfrentando muitas lutas, muitos problemas, e começou a desistir da caminhada dele. Desistir da caminhada dele. E ele falou assim, estou nessa vida mesmo, desistido. Sabe de uma?
hoje eu vou na boate. Vou lá, não vou falar com ninguém, eu vou. E ele se programou, se arrumou, colocou dinheiro no bolso, disse: hoje eu vou me entregar mesmo a essa vida. Aí ele entrou na boate, meio desconfiado, meio pelo canto assim. Aí teve um momento que ele falou: que nada, já estou aqui mesmo, eu vou para a pista e vou dançar. E quando ele foi andando para a pista, irmãos, uma pessoa avistou ele e disse: pastor, meu pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E ele calado. E a pessoa se ajoelhou e disse: Deus, eu estou entendendo, Senhor. O Senhor trouxe o meu pastor aqui para me tirar dessa vida. A partir de agora eu volto para o Senhor e vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. O meu pastor veio aqui nessa boate me buscar. E o Espírito Santo disse para ele: eu não desisto de você. E ele abraçou aquela ovelha. Ambos choraram muito. Ele saiu da boate com a ovelha. E depois de um tempo, ele compartilhou com a igreja o sofrimento que ele estava vivendo sozinho, sem compartilhar, e a experiência que ele teve. E aquele homem, ele passou a ser alguém com a compreensão que o Espírito Santo era na vida dele de uma forma poderosa, independente do momento que ele pudesse estar passando. Ele foi para se desviar, ele foi para dançar. Isso aqui não é historinha não, isso foi real. O Espírito Santo continua separando pessoas. Eu não vou me alongar. Eu teria mais 3 realidades para falar aqui. Quem sabe na próxima oportunidade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Fixa isso na sua cabeça, na sua mente. Quando foi que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé? Quando eles estavam fazendo o quê? Servindo a quem? Jejuando. Foi ou não foi? Eu não preciso lhe dizer mais nada. Quer voltar a sentir? Quer voltar a ouvir? Quer voltar a entender nitidamente a voz do Espírito Santo? Volte para a obra. E voltar para a obra não é ser um ativista da obra. É se envolver com o dono da obra e automaticamente você vai servir de coração ao reino de Deus. Agora eu vou me ocupar com isso aqui. Ô irmão, eu não sei tocar não, mas você deixa. É porque o pastor pregou, o bispo falou que eu tenho que estar na obra, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer alguma coisa. Varão, deixa eu cantar aí. Aleluia. Não é isso não. Isso aí é maluquice. Volte para o Senhor. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Curve a sua cabeça. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que separa. Olha a importância do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos. Não está escrito aqui, Deus separou, Jesus separou. O Espírito Santo que separou. É porque Ele está conosco. E Ele está falando conosco que nós não conseguimos compreender.
Espírito Santo. Fala com Ele aí. Fala com Ele. Quanto tempo que você não consegue senti-lo mais? Devido às distrações, devido a tantos afazeres da vida. Não é para você abaixar a cabeça para você dormir, não. Coloque intensidade nisso. Coloque intensidade nisto. A igreja continua dependente do Espírito Santo. Tudo que fazemos na igreja, irmãos, temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo.